Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje a gente está junto aqui com a Eliane Saldanha, da Mais Lucro Consultores, e a gente vai estar conversando sobre NFE 4.0. Bem pessoal, hoje nós vamos estar pegando não todo o layout novo do NFE 4.0, mas os principais tópicos ali que realmente onde vai dar com certeza impacto um pouco na questão operacional, e a gente vai estar conversando aqui. A Eliane, na verdade, ela é consultora, atende a Linha Verde Alimentos, também é nosso cliente, então ela é bacana o trabalho dela. No final do vídeo a gente vai deixar os dados de contato dela e vamos debater um pouco sobre esses assuntos, justamente com a experiência contábil dela. Ela é expert em contabilidade, né? Então a gente vai debater os principais tópicos. Aqui na tela do meu computador tem os itens em amarelo, que são os itens justamente que alteram a versão 4.0 da nota, né? Então eu vou dar uma passada rápida e a gente vai se atentar pelo menos aos alguns que eu acho os principais que vocês vão ter que tomar cuidado, e eu vou explicar por quê. Então a gente começa aqui, a versão, obviamente a versão não precisa me preocupar porque vai para a versão 4.0. O indicador de presença, que tem mais opções na verdade, né, em relação, você tinha um pouco menos de opções, agora a opção não se aplica, operação presencial, não presencial, teleatendimento, mudou um pouco as opções ali em relação a que na hora de você emitir a nota fiscal. Nós temos o modelo do documento fiscal, isso basicamente é o 04 ali, não tem muita relevância também em relação a isso. E nós vamos descendo aqui, vamos chegar na parte onde começa realmente a brincadeira a ficar um pouco mais séria. Agora no NFE 4.0 existe o ponto da indicador de escala relevante. O que significa isso? Se você produz a mercadoria, você está informando que a receita que você produz em escala. E se você não produz a mercadoria, você tem que informar o CNPJ do fabricante de mercadoria. Aí começa um detalhe importante. Eliane, me corrija se eu estiver errado aqui. Tem o bloco K que entra em 2018, acho que vai até empresas de 70 milhões, né? E depois em 2019 entra as empresas que vão entrar no bolo. Então não fique nisso, se você não entrar no SPED no 2018, você vai entrar em 2019 e essa receita não vai esquecer de você. E aonde que isso aqui tem a ver com o meu SPED lá em 2019, que seja o caso? Basicamente, o SPED, o bloco K, eu tenho que ter o controle do que eu tenho que ter quantidade do produto no teu estoque. Você tem lá um celular, lá você tem que ter 50 celulares no teu estoque. Com a junção do CNPJ do fabricante, você não vai ter apenas que ter, eu tenho que ter 50 celulares, não. Eu tenho que saber desses 50, 20 do fornecedor A e 20 do fornecedor B. Isso basicamente, o que isso causa? Operacionalmente você vai ter que ter um controle disso, então não basta simplesmente você pegar e vender o celular. Você passa a ter que ter um controle de qual CNPJ que vai ser, de que tem, ou seja, você tem que dizer, eu tenho tantos celulares, ou tenho tantas canetas, tenho tantos do teu produto, e de qual CNPJ que você vai ter. Então aí você já começa a ter que ter um sistema, né, o teu software de gestão vai ter que começar a controlar por CNPJ do fabricante, né? Então isso já começa a ter alguns impactos no seu dia a dia. Se você simplesmente só controlava o estoque do teu produto, não vai ser o suficiente. Você vai ter que passar a ter justamente o controle de estoque. Empresa que tem lote de validade, isso já é obrigatório a fazer, mas tem que ter também o controle por CNPJ do fabricante. Então aqui vai uma dica muito importante, você tem que começar já a ver isso daí. Precisa PNFE 4.0? Você pode até mandar um CNPJ qualquer por enquanto lá, mas quando você tiver que emitir o bloco K do teu SPED fiscal, converse com o contador. Se não entrar em 2018, você vai entrar em 2019, vai ter que mandar controlar por CNPJ do fabricante. Não vai ter escapatória disso. Lembrando isso que o objetivo é a rastreabilidade do produto, rastrear o caminho dele, o trajeto. Exatamente. Então você vai ter que ter um controle operacional em relação a isso, como a Eliane falou. Desde a origem do teu produto até a tua saída, né? Quem já controla lote e validade, produtos como alimento, produtos da vigilância sanitária, medicamentos, material hospitalar, isso é meio que não vai ser tão complicado. Agora, se você está numa cadeia de produtos que não precisa de rastreabilidade, você vai ter um impacto operacional grande, porque você vai ter que começar a pensar em relação a isso, né? Vamos dar sequência lá na nossa tela aqui.
Vamos lá, vamos ver o que mais tem amarelo, né? O código do produto da Anvisa, isso aí para quem precisa, né? Ali a pessoal da agência ANP, né? de petróleo, né? Combustível, líquidos, lubrificantes, não quero entrar nesse mérito aqui. As informações da rastreabilidade para quem tem alimentos, medicamentos, material hospitalar, passa. Já é meio padrão controlar isso, né? Mas passa a ser um pouco mais exigido esse confrontamento, principalmente quando vai blocar. E aí a gente vem para uma parte bem bacana aí, que a parte do Fundo de Combate à Pobreza. O que é basicamente o Fundo de Combate à Pobreza? Se você, antigamente a ideia é o seguinte, eu vou vender para o consumidor final de outro estado, eu tinha que pagar o Fundo de Combate à Pobreza, que varia de 0 a 2%. Agora a Receita melhorou isso, não é mais consumidor final, é não contribuinte. Né? Então você vendeu para um não contribuinte de outro estado, você vai ter que pagar o Fundo de Combate à Pobreza. Então isso você já tem que começar a pensar, calcular no teu custo do teu produto na hora de você colocar a tua margem. Você tem que levar em consideração o Fundo de Combate à Pobreza. E quando a gente fala justamente essa variação de um estado para o outro, entra a parte que a Eliana aqui é expert, que é a parte do DIFAL. Né? Então, Eliana, explica um pouco para a gente o que o DIFAL vai causar impacto aí para a gente. Então, o DIFAL é uma sigla, né, que é diferencial de alíquota e trata da cobrança de ICMS. Mas qual cobrança de ICMS? A diferença entre a alíquota interestadual, que é destacada na nota, e a alíquota interna no estado de destino. Nós do Paraná, por exemplo, vamos vender para Santa Catarina e vamos vender com a alíquota interestadual, 12%. Lá em Santa Catarina, tem uma alíquota interna. Essa diferença entre o 12 e o 18 ou 12 e 17, conforme o estado, essa diferença vai ter que ser paga agora quando as vendas vão para consumidor final. Mas no caso é não contribuinte. Antes estabelecia a regra não contribuinte, agora é contribuinte ou não contribuinte. Por que a diferença? Contribuinte, a gente entende aquele que tem uma loja, que tem um CNPJ, que é uma empresa. E não contribuinte, entendia-se que era pessoa física. Eu, por exemplo, faço uma compra, sou não contribuinte. Mas depois a regra se estendeu, contribuintes e não contribuintes, mas que sejam consumidores finais. Ou seja, mudou o foco. Não é a questão se você é uma empresa ou se você é pessoa física, mas é o destino que você dá ao produto. Se você é consumidor final, aquele produto chegou em tuas mãos na cadeia final, no estágio final, você vai usar aquele produto. Então você é considerado consumidor final, mesmo que você não seja contribuinte, você seja pessoa física. Tá. A gente estava discutindo até porque a gente pegou algumas situações com clientes que a gente conseguiu até fazer uma economia financeira, né? No caso da linha verde, a gente fez você fez aquele trabalho lá. E você estava explicando lá porque às vezes, por exemplo, assim, eu posso ser um contribuinte CMS, mas eu comprei esse produto para uso interno. Sim. No caso, a finalidade da operação também interfere, mesmo que eu seja contribuinte, né? Isso mesmo, porque é o destino, se é consumo final, se é revenda, né? Então, por isso que aquelas regras de a pessoa ser cadastrada ter o cadastro de ICMS ou não ter, não está valendo mais. O que vale é você é consumidor final ou não? Você vai usar o teu produto na produção de outro produto, por exemplo, você é uma panificadora, você comprou da linha verde e vai usar os meus produtos para fabricar pão, ou você vai revender? É a essência sobre a forma. Né? E isso dá um problema porque na verdade você tem que entender por que o cliente está comprando o produto, né? Sim. Porque não dá para se basear mais pelo cadastro dele. Não, o cadastro tem que estar correto, mas você tem que ter certeza de que aquela informação está correta. A finalidade da compra. Isso. Nós da linha verde identificamos os clientes que estavam com cadastros como não contribuinte e entramos em contato para ver a finalidade da compra, né? Porque se for uma padaria, pode utilizar na fabricação do pão. Tem casos, vamos supor, de venda para igrejas ou associações que eles são consumidores finais. Mas eu posso vender para um MEI que não está escrito no cadastro CMS, mas ele usa para revenda, né? A gente já viu uma situação que em relação ao valor, quando a gente foi feita a revisão do cadastro, ele tinha dado em relação que a contabilidade do imposto realmente teve pagado foi 10% do valor total, mais ou menos, né? Isso, foi isso mais mesmo. Ou menos, então esse detalhe é importante, tem que estar muito atento em relação a esse processo da diferença da alíquota, né? Isso, porque se o cadastro estiver incorreto, na hora de informar o SPED fiscal, que nós temos que informar mensalmente em relação ao mês anterior, no SPED vai constar como não contribuinte e vai gerar cobrança de DIFAL em cima.
Tá. Tem muita empresa que na verdade o pessoal paga seu imposto, paga ali. Isso é independente se é a empresa do Simples ou não, né? Tem que fazer essa cobrança, né? Correto, né? O que importa é o destino, é revenda ou é consumo final? Não importa se a empresa está no Simples ou pro real não. presumido, né? Tem a regra que as empresas do Simples e do MEI estão suspensas as cobranças de FAO, porque o Supremo Tribunal decidiu que elas estão suspensas, mas a gente tem que ver o destino também, né? Ele está usando para revenda ou ele é consumidor final? Então são muitas variáveis, não apenas um único foco. Você tem que ver o que na empresa é comércio, é fabricação, você tem que ver se ele é um MEI, se ele é um MEI que revende ou se ele é um MEI que usa para consumo interno na produção dele. Mas hoje as empresas do Simples, você falou que nem comentou que está suspenso. Está suspenso mesmo? Elas não precisam se preocupar ou é uma coisa que vai cair ou tem que estar se preocupando? O Supremo suspendeu, mas como em qualquer matéria de legislação, nada implica que a lei não volte a cobrar, mas no momento está suspenso pelo Supremo. Em todo caso, é interessante porque se cair essa suspensão, você já tem que estar preparado realmente para lidar com todo esse cadastro, está certinho, né? Eu falou, finalidade, se é consumidor final, se não é consumidor, principalmente estou entendendo, o mais importante é a finalidade da compra, né? Finalidade. É até mais importante se é consumidor final não, se ele está comprando para revenda ou não, porque às vezes ele é contribuinte do ICMS, mas ele não está comprando um produto para revender, né? Então isso vai ter uma diferença. Então começa a complicar um pouco essa parte da logística aí, em relação a esse processo. E você tinha comentado uma coisa que às vezes o contador não faz bem, a gente já sabe que os contadores às vezes não fazem muito bem esse processo de direito. Lógico, estou dizendo todos, não estou generalizando em relação a isso, né? Mas pode acontecer algum erro operacional ali. E na verdade você só vai descobrir o erro quando você vai tirar a CND, né? Muitas vezes quando a gente vai emitir uma CND, não sai, né? Não é liberado pela Receita. E daí a gente vai perceber, vai procurar fazer uma busca, o SPED deu irregular. Nós entregamos o SPED no prazo correto, mas o SPED está irregular. E você vai olhar por quê? Foi feita uma cobrança de FAO, não foi pago, muitas vezes as empresas desconhecem, né? E acaba impedindo a liberação da CND. Da CND, né? Tá, isso falou um ponto importante, né? Beleza, hoje o SPED, na verdade, embora a contabilidade está jogando muito isso, a responsabilidade do cliente, até entendo porque a contabilidade não tem como saber, ela precisa ter uma integração com o software de gestão para justamente conseguir, principalmente o bloco K, para conseguir justamente fazer essa correção ali, né? Então, quando cair o bloco K, gente, a casa vai cair, né? Então tem que temos 2 anos aí basicamente quer dizer, 2 anos não, algumas empresas vão entrar no que vem, mas empresas que não entrarem em 2018, que não vão se esquecer 2019, tem esse tempo aí basicamente para arrumar a casa ali. Aí não adianta, aí o cerco se fechou. Então, só para não perder a linha de raciocínio, então na verdade assim, muita contabilidade às vezes ela erra nessa conta. Eu entendo na verdade que o contador precisa dessas informações e não adianta, você tem que ter um software de gestão para ajudar na contabilidade. Mas que nesse caso dele chegar a emitir a CND errada, o software de contabilidade não deveria ter pego em relação a esse processo para chegar lá na Receita e cravar a CND? Alguns escritórios de contabilidade que são empresas terceirizadas, elas têm até aplicativos que fazem uma análise prévia, mas nem todos têm todos os recursos, né? E muitas vezes o escritório terceirizado não tem a informação do dia a dia da empresa. Exatamente. No meu caso, apesar de eu ter uma empresa de consultoria, eu estou internamente aqui na empresa analisando o processo, vendo a situação, a cadeia produtiva da empresa, conversando com os sócios, conversando com os funcionários. Então, a gente tem um entendimento melhor sobre isso. Quando você pega apenas, capta o XML, né, importa o XML apenas, sem saber da realidade da empresa, fica um pouco mais complicado, porque você acredita no que está no XML, mas o XML ele está representando o que está no cadastro, e nem sempre o cadastro está correto, né? Então a gente tem que se basear por, inicialmente, ter um cadastro, na verdade, dentro do cliente, cadastrado corretamente. Só que nem sempre, às vezes, o cliente ele pode ser contribuinte do ICMS, mas a finalidade passa a ser outra, né? Eu posso ser contribuinte, mas comprei um produto para uso interno, né? Então, digamos que eu fosse... Me corrija se estiver errado essa linha de raciocínio. Eu sou lá revendo produtos de informática. Eu comprei da linha verde lá pipoca para fazer a festa de Natal do final do ano, né? Ou seja, eu não vou revender pipoca.
Correto. Vai ter o default. Vai ter porque você é consultor final. E olha o lado complicado, né? Eu sou, digamos assim, eu não remendo produto informático, é uma situação hipotética, mas digamos assim, eu fosse contribuinte de ICMS, mas a finalidade não é. É complicado para a empresa também entender por que na verdade o cliente final, ele pode ser contribuinte de ICMS, mas ele não está comprando às vezes para revenda. Sim. Está usando para consumo interno. E aí, como porque é que vai descobrir isso? São grandes, né? Como é que vai descobrir isso? Porque nas cobranças de DIFAL, o correto é que você faça análise de cliente por cliente. Nós aqui fizemos isso. Entramos em contato com o cliente, confirmamos a finalidade da compra. Você tem que fazer um processo mais detalhado, né? Como eu falei, as variáveis são muitas. O cadastro tem que estar todo ele correto. Se ele é MEI, se não é, mesmo que tenha inscrição estadual, ele pode ser um MEI que tem inscrição estadual, ele pode ser um MEI que não tenha. Então, toda essa complexidade você tem que olhar, analisar, e o teu sistema tem que estar correto para gerar as notas. Então não basta você preencher um cadastro básico e estou emitindo nota. Isso não é suficiente, porque isso vai te dar problema mais tarde. Você tem que ter o teu sistema, o teu software e preencher todos os cadastros corretamente. Entendi. Bem, então nós temos que partir então do cadastro correto, né? Entender muito bem a finalidade, na verdade, se vai ser revendido ou não, né? Para justamente passar essas informações corretas, no caso da integração do software com a contabilidade, né? Muitos contadores já estão pegando esse processo, até por causa do BOK, né? E dando sequência no processo. Lembrando que o que é o BOK, o temido BOK, se você não teme é porque você não conhece, correto? Se você não teme é porque não conhece, né? O SPED fiscal é um processo que já existe. O contador tem a obrigação de enviar para a contabilidade todo mês, né, correto? A posição, basicamente, vamos fazer o resumo, do estoque da empresa, né? O BOK é um processo mais detalhado em relação à cadeia de produção do seu produto, né? Então, se você tem uma indústria, você vai passar a informação o estoque de cada etapa da sua produção, tem que ter o seu estoque correto lá. Aí entra a parte do NFE 4.0 de você ter já o CNPJ do fabricante, porque isso vai, na verdade, pelo SPED. Então, a NFE 4.0 está surgindo para justamente fazer essa amarração. Então, você vai ter que criar um controle, e algumas empresas de contabilidade já está prevendo um modo de justamente fazer a integração, né? Porque cada contador utiliza um software, existem alguns softwares um pouco mais dentro do mercado em relação ao software de contabilidade, mas não adianta, você vai ter que ter uma integração entre o teu software de gestão e o software do teu contador, né? O problema é que você não tem um modelo só, cada empresa de contabilidade utiliza um software diferente, consequentemente você vai ter um layout de integração diferente. Então, existem N formas de se fazer isso. Já teve caso de contadores pedir para a gente ali da Caixa de Desenvolvimento fazer não só o BOK, mas o SPED inteiro, que é totalmente inviável operacionalmente, porque você vai ter quase um sistema contábil dentro da empresa e vai ser muito do seu foco de administração. Então, essa parte do BOK, você tem 2 anos, né? A maioria das empresas pelo menos tem 2 anos. 2 anos para estar entrando, vamos começar já de 2019, então 1 ano, né? 1 ano e 2, 3 meses aí. Então já tem que começar já a se preocupar em relação a isso. E a NFE 4.0 justamente ela começa a fazer essa amarração, né? Por causa justamente do não contribuinte. Aí você tem aliado isso, além dessa parte do DIFAL, toda a parte na verdade do Fundo de Combate à Pobreza, né? Que isso é parte, assim, já existia isso antes, na verdade, da NFE 4.0, mas passa a ser mais obrigatório, digamos assim. Então você tem mais um imposto a colocar dentro do teu custo do teu produto a poder justamente fazer essa mensuração. Você tem mais o DIFAL que você também tem que levar em consideração em relação ao custo do teu produto. Então o teu custo do produto não adianta, você tem que fazer um controle bem preciso. A gente já conversou em outro vídeo sobre a parte de custo indireto, então você tem que estar atento em relação a isso. Bem, vamos dando sequência aqui em relação ao processo aqui. Eu vou ter basicamente em amarelo aqui para a versão. O totalizador do valor da base de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza. Essa parte, a gente tem de alguns clientes que já fizeram a NFE 4.0. Essa parte do Fundo de Combate à Pobreza dá muito problema de cadastro. A Receita começa a rejeitar muito detalhezinho ali. Nós tivemos na linha, né, também. Muita questão de cadastro errado. Então ele serve um termômetro para você arrumar teu cadastro no Fundo de Combate à Pobreza, porque vai barrar muitas notas.
A modalidade do frete também teve novas opções. Vamos descer aqui. Forma de pagamento, ó, isso aqui é interessante, porque você começa a informar a forma de pagamento do seu cliente. E aí está um detalhe muito importante, se você colocar cartão de crédito, olha só, você passa a dizer qual bandeira que você está trabalhando. Então você tem que tomar cuidado porque as contas têm que fechar, a Receita está fechando o cerco. Então, se você colocar cartão de crédito, você vai ter que colocar a bandeira e tem que bater depois, né? Porque já existe o processo de integração entre as bandeiras e cartão e a Receita. Então, pessoal, sendo bem sincero, é o seguinte, não vale a pena sonegar, né? Você sonegar é um risco, né? Vamos lá, vamos descendo mais aos poucos aqui. Tá, essa aqui é a parte mais técnica, texto com a RL da consulta da Danuf. E basicamente acabou. Então, nós temos 3 tópicos que tem que tomar muito cuidado. Fundo de combate à pobreza, CNPJ do fabricante e a parte do pagamento, né? Fundo de combate à pobreza é uma situação pela experiência que já teve, dá muito problema na hora da emissão das notas se o cadastro não estiver certinho. E tome cuidado com o que fala, né? Então nós temos, vamos recapitular, fundo de combate à pobreza, forma de pagamento, CNPJ do fabricante, tome cuidado com o que fala, né? E já vai se preparando para o bloco K. Então tem esses detalhes que a gente tem que estar justamente trabalhando. Bem, entre em contato ali com a Eliane, né? Ela está ali disponível para tirar suas dúvidas, conhecer um pouco o trabalho dela. A gente conhece aqui, ela fez o trabalho aqui na linha verde, a gente conseguiu, né, adequar o layout do NFE 4.0. Conseguimos aí o trabalho dela, a gente conseguiu aí fazer um processo de redução justamente do DIFAL, né? Conseguiu ali fazer uma recuperação de, eu não vou entrar em valores, olha só, mas dos 100% que tinha pagar, caiu para 10% em um mês só, né? Fora o que vai vir aí. Então é muito interessante você ter alguém realmente com experiência contábil. A gente vê eu vou falar, o pessoal vai ficar um pouco bravo, mas a gente vê uma certa deficiência em relação à contabilidade. Aí você vê justamente aquele software contábil, como é que é o nome lá, um software, o Contabilizei, né? Justamente crescendo, porque justamente é uma contabilidade simples, onde você mesmo pode fazer, porque justamente os contadores acho que estão pecando um pouco em relação a esse processo. Então a gente vê ali diversos clientes nossos tendo problema com contabilidade, clientes que a gente vai conversar sobre o NFE 4.0, ele nem sabe, na verdade, que vai entrar no NFE 4.0. Era para ter entrado no NFE 4.0 em dia 6 de novembro, não entrou porque deu um caos nas CFAs de cada estado, a Receita resolveu abortar e deixou para o ano que vem. Então a gente sabe dessa deficiência contábil. Eu sei que tem muito contador que não vai gostar do que eu falei, mas infelizmente é realidade. Se tiver um escritório de contabilidade bom, eu vou recomendar, eu não conheço nenhum, mas a hora que você precisa de um suporte contábil, você tem que contar com a Eliane, que vem aí e faz o papel que a contabilidade deveria estar fazendo e não faz, né? Então tem que ter uma sintonia, assim, ela está lá no nosso cliente, nós temos a parte técnica de TI da linha verde, então essa sintonia é fundamental, porque ali a gente consegue trabalhar resultados de conseguir ter uma redução do DIFAL, conseguir melhorar os processos, conseguir justamente fazer essa análise diagnóstica para justamente melhorar. Não é questão, isso é investimento, pessoal. Você investir uma boa gestão de TI e uma boa gestão da parte contábil, ter uma boa consultoria em mão, isso te traz redução de custo para recuperação de crédito de ICMS, recuperação de crédito de IPI, fazer todo um trabalho que às vezes não cabe realmente a contabilidade em si só fazer isso daí, né? Precisa às vezes de uma assessoria fiscal um pouco mais profissional para conseguir fazer esse trabalho. Então segue aí a dica. Então a gente abordou alguns tópicos bem importantes. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas acho que deu para passar a ideia, deu para passar a importância. Se preocupe com esses tópicos. E assim, entre em contato com a gente, né? Vamos deixar o contato da Eliane aqui, da empresa dela, vamos deixar aqui para você entrar em contato por e-mail, conversa lá, vamos deixar os dados de contato com ela. E se gostou desse vídeo, pessoal, curta aí nosso canal, dá uma olhada no Facebook para conhecer nossos serviços e até o próximo vídeo.